Já voltei. Beleza, pessoal, vamos aqui então à segunda parte, tá? Então, assim, olha só, nessa primeira questão, complete o quadro a seguir com informações de mudanças econômicas, políticas e artísticas que ocorreram no Brasil com a chegada dos portugueses, tá? Então, a gente vai... na aula anterior também eu falei sobre essa cronologia aqui. Vamos aqui a resposta, tá? Na frente da carta, né? Vamos lá. Em 1800... Em Em 1808, o que ocorreu, pessoal? A abertura dos portos, abertura dos portos às nações amigas, tá? Então, aqui foi a quebra do pacto colonial. O estabelecimento. Então, nesse período, o Brasil, colônia, se tornou sede do Império, né? A capital do Império Português. Antes, a capital do Império Português era Lisboa. Então, a partir de 1808, o Brasil, o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil colônia, né? Era a capital do Brasil colônia, deixou de ser capital do Brasil colônia para ser capital de todo o Império Português, de todo o Reino Português. Tá? Então, aqui é estabelecimento. Estabelecimento do Rio de Janeiro como sede do Império, sede colocada do Reino. O que mais? Vamos lá. Aí, fundação de instituições reais. Reais, como Câmara. Deixa eu ver como. Como Conselho de Estado, Corte de Justiça, aí tem outras informações aqui, Corte Real da Fazenda, Junta do Comércio, Agricultura, o Banco do Brasil, instalação de manufaturas, e tipografias. Então, entre outras coisas, tá? Então, isso aqui em 1808, vou deixar aqui. Tá? Então, antes da vinda da família real ao Brasil, o Brasil era proibido de instalar manufaturas. Ou seja, não poderia ter uma indústria têxtil no Brasil como havia na Inglaterra. Por que Portugal não queria isso? Porque Portugal não queria que o Brasil se tornasse economicamente independente. Se o Brasil tem uma tipografia aqui, o Brasil não vai mais precisar comprar roupa de Portugal. Então, eles não permitiam. Tipografia é tipo editora. Tipografia é jornal. Então, eles não permitiam isso porque eles não queriam que o conhecimento se alastrasse no Brasil e colocasse em risco também o poder de Portugal, tá? E aí tem outras... Quando o Rio de Janeiro se torna sede do Império, é necessário que o Rio de Janeiro tenha uma sede de justiça, né? É igual hoje. Por que Cuiabá é um centro
político, porque tem instituições. Tem a Câmara dos Vereadores, tem a Prefeitura. Então, quando os portugueses vieram ao Brasil, eles fizeram tudo isso. Criaram um banco, criaram a Corte de Justiça, conselhos de comércio, conselhos de agricultura, conselhos da fazenda, ministérios, eles criaram tudo isso, tá? Belezinha, pessoal. Em 1810, o que houve de importante, pessoal? Foram os dois tratados lá. Tratados de navegação. Navegação e comércio. E Tratado de Aliança e Amizade. Tá? O Tratado de Navegação e Comércio, ele determinava impostos de importação, tá? Esses foram os tratados mais humilhantes para Portugal. Foi um tratado que Portugal fez com a Inglaterra, e olha só o descalabro, assim. Portugal, que era dono do Brasil, né? Porque o Brasil era uma colônia de Portugal, foi estabelecido que para o Brasil comprar produto importado dos portugueses, o Brasil pagaria 16% de imposto. Os ingleses, que eram outra nação que não tinha nada a ver, se o Brasil comprasse um produto estrangeiro dos ingleses, ele pagaria 15% de imposto, ou seja, 1% a menos. Então, houve esse tratado aí de comércio que Portugal fez e que prejudicou a eles, entendeu? E as outras nações, se o Brasil fosse comprar produto, por exemplo, dos Estados Unidos, da Espanha, ele pagaria 24% de imposto. Então, esse tratado, o Tratado de Navegação e Comércio, privilegiava a Inglaterra. Então, fazia com que o Brasil adquirisse bastante produtos importados de lá. O Tratado de Aliança e Amizade era um tratado que dava liberdade religiosa aos ingleses que moravam no Brasil. Lembrando aqui que o Brasil era um país extremamente católico, né? E aí os ingleses eles eram os comerciantes, principalmente, eles eram protestantes. Na maioria eles eram protestantes ou anglicanos, tá? Então, hoje em dia o Brasil está deixando de se tornar católico predominantemente para se tornar protestante, principalmente pentecostal. Tá? As igrejas evangélicas estão crescendo bastante. Daqui a um tempo, o Brasil vai ser um país protestante, não mais católico. Em predominância, né? Em questão de maioria. Vamos aqui, pessoal, a 1815, tá? Então, 1815. Napoleão, ele é derrotado pelas nações aliadas, né? Então, Napoleão, quando ele começa a conquistar o poder dentro da França, ele começa a conquistar todos os estados ali europeus. Esses estados europeus, eles se unem para derrotar Napoleão. Então, eles fazem coligações. Primeira coligação, segunda coligação. E eles fizeram eles fizeram umas 9 coligações, assim, mais ou menos. E aí eles conseguiram vencer Napoleão. Principalmente depois de Napoleão ser derrotado ali na Rússia, tá? Então, em 1815, Portugal reestabelece relações diplomáticas com a França, com a derrota de Napoleão e a entrada de outro governo. Portugal volta a ter relações diplomáticas, tá? Vou colocar aqui PT, Portugal.
volta a ter relações diplomáticas com a França. Vou colocar Portugal, senão vai ficar aparecendo o Partido dos Trabalhadores. Portugal volta a ter relações. E também ocorre a missão artística francesa no Brasil. Missão, aliás, vai ser e mudança. E o Brasil, oh meu Deus, Brasil, colônia, passa a ser Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Beleza, pessoal? Então, olha só, para vocês verem aqui. Nesse período, o Brasil se torna parte integrante do reino, tá? E as colônias africanas e asiáticas ainda ficam de fora. Então, é como se as colônias africanas se tornam colônias do Brasil. Porque o Brasil está dentro do reino, né? O Brasil é parte integrante agora. Pessoal, e agora? Em 1816, ocorre a missão artística francesa no BR, no Reino. A gente fala Brasil, mas o nome correto é no Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Beleza? É isso, pessoal. Tá? Então, assim, quando Napoleão, depois da queda de Napoleão, o rei do Brasil, o rei de Portugal, o Brasil e Algarves, ele faz esse acordo com os franceses para eles mandarem artistas, né, para retratarem o Brasil. Para, de alguma forma, colocar o Brasil, né, dentro do contexto do mundo, artisticamente. Belezinha? Tirem um print aí para a gente seguir, tá? Vamos agora, pessoal, à página... Esqueci de passar aqui, deixa eu ver.
Beleza, 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 beleza. Vamos lá. Beleza, podemos seguir? O silêncio é um aceite. Pode. Vamos lá, então. Página, então, pessoal. Página 60, tá? Vamos lá, página 60. Em 1815, a colônia portuguesa na América tornou-se Reino Unido de Portugal. Tem a Brasil. 2 na 59. Oi? Ah, isso. Na 59 tem a 2. Ah, tá, beleza. Vamos lá, questão 2. Você considera que essa quantidade de mudanças deve ter causado tranquilidade ou inquietações na colônia? Justifique sua resposta. E aí, o que vocês acham? Se coloque no lugar aí, então, pessoal. Se coloque no lugar enquanto um cara rico, assim, ou como um cara pobre. Assim, tenta se colocar no lugar dos dois, assim. Imagina que você está no Brasil aqui, colônia. Você está no Brasil, colônia, e você é um grande proprietário, um grande comerciante. E aí começa a chegar... Você já é elite, né? No Brasil, colônia. E aí começa a chegar a galera nova da Europa que vai se tornar mais importante. Vai começar a concorrer com você em estado de importância. É claro que você vai ficar inquieto, você vai ficar meio... E se você é pobre, assim, se você é um escravizado, se você é um livre pobre, você vai ficar também inquieto. Porque você não sabe se aquilo vai ser bom ou ruim, assim, na verdade, se você pertence à classe baixa. Se você pertence à classe alta, você já fica inquieto porque vai ser uma certa concorrência. E, assim, e pelo conteúdo que a gente leu aí, desse conteúdo, quando os portugueses eles chegaram ao Rio de Janeiro, muitos pobres, muitos negros que viviam no subúrbio, que viviam no Rio, no centro do Rio de Janeiro, no subúrbio ali, eles foram expulsos, esses negros, esses negros e pobres livres, eles foram expulsos pelos portugueses e não tiveram indenizações. Então os portugueses falaram assim, os portugueses eles chegavam assim, imagina que você é um escravizado ou você é uma pessoa da classe baixa naquele período. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se coloque no lugar na história, pessoal. Aí, ó. E aí você tem a sua casa aqui. Deixa eu ver. Oh, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Aí você tem a sua casa bonitinha aqui. Lá no centro do Rio de Janeiro. Aí os portugueses chegam lá e colocam um X aqui na sua casa. Aí, ó. Significa que a sua casa vai ser apropriada pelo rei e você tem que ir embora. Eles não vão te pagar a indenização. E aí, se isso acontece, você vai para outro lugar. Você vai para a favela, você vai para o morro, você vai para um outro lugar, tá? Então, essa galera foram expulsa. Então, assim, essa questão aqui, ela é pessoal, tá? Você considera? Sim ou não? Aí, trouxe mais tranquilidade ou inquietação. Se coloque no lugar. Se você vivesse ali, aquilo ia te causar mais inquietação ou tranquilidade? Se há uma mudança, há uma inquietação, tá? Pensa assim. Você tá tranquilo aí nessa casa aí. Se de repente começa a dar uma chuva estrondosa, com ventos fortes, acabou a tranquilidade, acabou o estado normal, assim, entre aspas, que você tá. Então, qualquer mudança causa uma certa euforia, inquietação. E aí você vai responder aí de acordo com o que você pensa, tá? Questão pessoal essa aí. Vamos à página 60. Questão 1. Em 1815, a colônia portuguesa na América tornou-se Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Na prática, o que isso significou? Aí, pessoal,
O que isso significou? O Brasil deixou de ser uma colônia para ser parte integrante do reino, tá? Vamos lá. Vou colocar isso aqui em resposta. O Brasil, colônia, deixou de ser colônia e passou a ser integrante, parte integrante e sede do Reino de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Questão 1, essa aqui, tá? Então, questão 1. Página 60. Vamos à questão 2. Uma parte da elite brasileira gostou da ideia de o rei fixar a sede do governo no Brasil, mas outra parte não. Quais eram esses grupos e quais foram as razões para interpretarem de forma diferente o mesmo ato? Não. Então, beleza. Essa questão aqui é um pouco difícil. Exige uma interpretação mais elaborada. Vamos lá. Questão 2. Olha só. Uma parte da elite brasileira gostou da ideia de o rei fixar a sede do governo no Brasil, mas outra parte não. Quais eram esses grupos e quais foram as razões para interpretarem de forma diferente? Então, assim, a elite do Brasil colônia, que estava no Rio de Janeiro, elas interpretaram de forma positiva a transformação do Brasil colônia em Reino Unido, tá? Porque com isso o Rio de Janeiro virou sede. Se virou sede, cara, as transformações serão infinitas. Vai ter que construir estradas, instituições como justiça, legislativo, ou seja, vai ter que ter deputados reais, vai ter que ter senadores reais, vai ter que ter juízes e tal. Então, tudo isso vai oferecer mais possibilidades Além disso, a coroa portuguesa, ela concedia terras para a elite local, para elas plantarem café e tal. Então, para a elite do Rio de Janeiro foi bom. Agora, para a elite do interior do Brasil foi ruim, porque todo o imposto arrecadado no Brasil colônia era revertido para a capital, para a sede do império, tá? Então, assim, você pega imposto por exemplo, no Nordeste, só que esse imposto não vai ser para melhorar as coisas do Nordeste, vai ser para reestruturar as estradas dentro do Rio de Janeiro ali, porque ali é sede do Império, tá? Então, vamos colocar isso aqui em forma de resposta, tá? A elite. Vou colocar isso aqui. A elite do Rio de Janeiro gostou, pois se beneficia Continua, tá bom? com a
Não. Não vai couber. Não vai couber. Cidade menor, rua Raimundo Nonato de Andrade, Xanxerê. Vou escrever com letra pequena. Tá? Já as elites do interior. Cobrança. Regiões. Beleza, beleza, beleza. É isso, pessoal. Beleza, dá para fazer aí? Ficou meio... A elite do Rio de Janeiro gostou, pois se beneficiava obtendo terras para o plantio de café. Já as elites do interior, não, pois eram prejudicadas com a cobrança de impostos que não eram revertidos para as suas regiões. Tira um print aí, joga no grupo, por favor, e sigamos. Vamos lá na página 66. Belezinha? Posso apagar? Pode apagar. Beleza. Tiraram um print aí e mandaram no grupo, né? Pronto. Página 66. Vamos lá, eu vou ler o texto aqui. Sigam aí com a apostila de vocês aí, tá? Leia o texto a seguir sobre o processo de independência do Brasil. De características absolutamente peculiares foi a independência do Brasil, ocorrida em 1822, com o desdobramento da coroa da família imperial Bragança, quando João VI, retornando a Lisboa por insistência das cortes liberais, deixou ao filho Pedro I a regência do Brasil. Diante da hostilidade das elites locais, as pretensões portuguesas de impor o centralismo que predominava antes da fuga da corte para o Rio de Janeiro, Pedro I instituiu uma monarquia constitucional independente. Por esse motivo, e em geral porque não se formara, no caso do Brasil, um vácuo de poder, o seu processo de independência foi bem diferente do ocorrido nas demais colônias hispânicas. A independência foi pacífica, não implicando nenhuma mobilização popular. Além disso, enquanto inúmeras repúblicas derivavam do Império Hispânico, o Brasil conservou a unidade territorial sob uma forma de monarquia mantida até 1889. Quanto à América do Sul, as guerras antes e a queda do Império Espanhol, quanto à América do Sul, as guerras antes e a queda do Império Espanhol depois puseram as elites liberais americanas, até então protagonistas, frente à crua realidade que teriam de enfrentar daí em diante. Em segundo lugar, os líderes independentistas não puderam impedir que o desaparecimento do soberano, daquele que havia encarnado a unidade política do império, todo o organismo se fizesse em pedaços.
e que cada um destes, liderado do pacto da legalidade ao rei, se considerasse na posse e na soberania plena. Tanto que de um único império originaram-se inúmeros estados, que foram palco de violentas hostilidades entre cidades, províncias, todas livres, todas soberanas. Vamos lá. O texto aponta particularidades do processo de independência do Brasil e de outros países da América Latina. Com base nos seus estudos e na leitura desse texto, identifique as diferenças e justifique. Então, essa questão aqui, pessoal, é um pouco complexa. Vamos lá. Ele analisa a independência da América Latina espanhola e a independência da América Latina portuguesa. Tá? E ele faz as diferenças, as comparações. Tá? A independência da América Latina espanhola ocorreu por vácuo de poder. Que vácuo que era esse? Aí você lembra lá, acho que nós estudamos isso aqui. Então, Napoleão, ele invadiu a Espanha em 1806, 1807 e tirou do poder o rei Fernando VII. Tá? Era o rei Carlos IV, que era o pai de Fernando VII, tirou ele do poder. Então, se você tirou o rei do Império Espanhol do poder, você não tem quem que te governa. Criou-se um vácuo de poder. Então, as pessoas que estavam governando as colônias espanholas na América, elas não tinham mais legitimidade, porque elas obedeciam ao rei espanhol. Como não tinha mais rei, a elite local começou a brigar com esse povo que governava. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Eu não sei se está claro para vocês aí, porque às vezes fica muito abstrato a explicação. A pessoa que me enganou no dia, Uhum. eu fiquei confuso. Tá, pessoal. Então ocorreu isso, tá? Nós temos aqui 7 minutos. Então, imagina. Aí tenta se colocar no lugar, né, pessoal? Imagina que você governa, por exemplo, imagina que você governa uma colônia espanhola. Só que você governa, por que você governa? Porque o rei espanhol determinou que você fosse governar ela. Só que o rei espanhol ele foi deposto. Então, você que governa essa área aqui, as outras pessoas da elite importante, elas vão começar a contestar o seu poder. Fala assim, você não pode mais governar aqui, porque quem te mandou governar essa região aqui foi deposto lá na Europa. E aí eles começaram a brigar para ver quem tomava o poder. Pessoal, o Brasil ele não ficou com um vácuo de poder. Por que não ficou? Porque quando Napoleão invadiu Portugal, o rei não estava lá. O rei já estava no Brasil. Então não teve como ele depor o rei português. Então não se criou um vácuo de poder na América Latina portuguesa. Como o rei veio para o Brasil, nós não tivemos um vácuo de poder como a América Latina espanhola teve. Tá? Essa é uma diferença. Quando a elite portuguesa, lá de Portugal, faz a Revolução do Porto, a Revolução Liberal, né? Eles falam assim, ou o rei vem para cá, aí eles falam assim, rei Dom João VI, ou você vem para cá, para Portugal, ou a gente vai tomar o seu trono aqui. Aí ele vai para Portugal para garantir o trono português e a unidade real e a unidade do império, né? Que ele não ficasse quebrado, desmembrado. Quando ele vai para lá, ele deixa o príncipe Dom Pedro I como regente, ou seja, governando. Então não se criou um vácuo de poder. Sempre teve alguém no poder aqui, alguém legítimo, né? E aí, a elite brasileira, temendo que os portugueses quisessem recolonizar o Brasil, incentivaram Dom Pedro I a solicitar a independência do Brasil em relação a Portugal. E lembrando aqui que quando Dom João VI ele foi para Portugal, ele falou assim, Dom Pedro, se o Brasil se separar
que ele fique com você e não com um aventureiro aí brasileiro. Então, eles já meio que sabiam que a independência iria ocorrer. Quando você acostuma com a liberdade, você não aceita mais ser escravo. Essa é a questão, assim. Por que quando você prende um passarinho numa gaiola e quando você abre, ele vai e não volta mais? Porque, cara, você conquistou a liberdade, você não aceita mais ser preso. Então, assim, o Brasil, depois que o Brasil se acostumou com a liberdade política, econômica, jornalística, de imprensa, que aconteceu por conta da vinda da família real portuguesa ao Brasil, o Brasil não queria mais ser colonizado. Então, o Brasil lutou pela independência e utilizou o Dom Pedro I para isso, tá? E aí você vai, pessoal. Aí depois você faça essa atividade no caderno de vocês aí, escrevam aí, fazendo essas comparações, tá? Então, assim, quando o Brasil ficou independente, o Brasil conseguiu garantir a sua unidade territorial. Tanto é que o Brasil é o país mais grande da América Latina, né? Só o Canadá e os Estados Unidos que é mais grande que o Brasil, assim, na América toda. Mas na América Latina nós somos o maior território, o país mais rico economicamente e o país também mais... Eu só sei que quer dizer que nos vota 2%. Ah, não, beleza, já vamos concluir aqui. Então, pessoal, agora, as colônias da América Espanhola, elas foram desmembradas, elas foram quebradas todas, né? Então, aí vocês vão fazer isso aí, pessoal. Para a próxima aula, aí vocês respondam essas outras questões aí, pessoal. Olha só, a explicação teórica foi feita na aula anterior, tá? Eu deixei lá no Classroom, na sala de aula do Google da escola lá. Vocês dão uma olhada lá se vocês não conseguirem resolver essa questão a partir da leitura, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você informe aí no WhatsApp aí que a gente ajuda vocês. Belezinha? Deixa eu ver aqui, só um segundo. Então é isso, pessoal. A próxima aula que nós teremos vai ser depois das férias, né? Do recesso. É isso? Então, pessoal, tenham um bom recesso. Termine essa atividade aí, para que na próxima aula nós comecemos a fazer as atividades do caderno de atividades e o conteúdo do terceiro bimestre, tá? Qualquer dúvida, você entra em contato. Então é isso. Pessoal, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, um bom recesso e nos vemos aí, após o recesso e qualquer dúvida aí durante o recesso. Tchau, tchau para vocês.